from grace, chasing shadows, losing faith, but mercy called, soft and low. Child, turn around, come back home. I found my way back home, where love runs deep, where mercy flows and sets me free. The hands that held me all along now lift me up where I belong. I wasted years on foolish pride, ignoring truth, believing lies. But through the dark, His light still shines. A voice so kind said, "You are mine." I found my way back home, where love runs deep, where mercy flows and sets me free. The hands that held me all along now lift me up where I belong. The door was open all this time. I only had to cross the line. Grace was waiting, arms stretched wide. A sinner saved, a heart revived. I found my way back home, where love runs deep, where mercy flows and sets me free. The hands that held me all along now lift me up where I belong. So I will sing of what He's done, a prodigal reclaimed by love, forever changed. I won't let go, I'm standing strong, I'm finally home. Where I belong. So I will sing. Boa noite, boa noite! Mais uma live para honra e glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu, pastora Raquel Daros, mais uma vez aqui juntinho com vocês, representando a igreja, qual fazemos parte, Igreja Evangélica Subimos com Jesus, desde 1966, divulgando a salvação e dando continuidade ao Ministério Clau e Kel. Vamos lá, gente, vamos aí distribuindo para mais pessoas serem alcançadas. Por mais que seja rapidinho a nossa live, ela sempre vem com um recadinho bem gostoso de Deus, que entra no nosso coração, no nosso entendimento e nos faz ficar mais próximos do reino do Pai. Hoje, dia 11 de julho de 2025, aqui em São Paulo, faz exatamente 18 graus, Deus, uma esquentadinha, né? E agora são 18 horas e 49 minutos. E Deus seja louvado pela vida de cada um. Paz, Sandrinha, paz, Giovana Silva, paz, Rodrigo Sarto, Tamires Marcelli, paz, Pastor Mário, paz, Augusto. Quem mais está chegando por aí? Vem chegando que nós vamos falar das coisas do Senhor. Paz, Samuel, Clay e toda a família, Michele, Clarinha, Isaac, Deus abençoe a todos. Glória ao Espírito Santo que está nos unindo mais uma vez aqui, hein? Que Deus lindo, Deus maravilhoso. Paz, Michele. Deus abençoe vocês e toda a sua família, todos que estão assistindo juntinho com vocês aí em volta. Que o Senhor possa abençoar a cada um. E hoje, sexta-feira, hein? Que delícia! Vai chegando o final de semana para a gente estar na casa do Paizinho nesse sábado e nesse domingo, né?
Eu sei que o Pai habita em todos os lugares, mas tem um lugarzinho que é consagrado, separadinho para nós nos reunirmos e falarmos das coisas do Senhor. E amanhã nós temos culto lá na igreja da Cidade Dutra, às 18h30. Gente, por mais que você vai fazer um monte de coisa durante o dia, mas corre para a igreja no finalzinho da tarde, no finalzinho da noite, olha. Se fosse ver pela Bíblia, a turma guardava o sábado, hein? Se você fosse judeu, ia guardar o sábado também. Então, ia guardar de hoje até amanhã, olha só. Mas então, já que nós estamos vivendo a graça, mas não vamos deixar de dar o sábado e o domingo para o Senhor, tá bom? Ele é digno de toda a honra, de todo o louvor e de toda a glória. Gente, antes de começar a falar da palavra, eu estava escutando hoje pela manhã sobre o Mel Gibson, né? Quando ele fez A Paixão de Cristo, tudo que aconteceu, tudo que ele lutou, e eu fiquei assim, eu já sabia um pouco, mas fiquei assim, bastante maravilhada de ver. O que mais me chamou a atenção é que ele passava por um período, né, conforme estava nesse vídeo, um período muito de drogas, de uma vida errada e desviado mesmo. E ele, no meio de tudo isso, da fama, de muita fama, ele começa a falar com Deus, para Deus mudar a vida dele. E aí ele tem um reencontro com Jesus, né? Ele volta para Jesus, para as origens cristãs dele. E ele propõe lá em Hollywood fazer um filme sobre Jesus. Só que eles queriam mudar muita coisa, mas o que estava no coração de Mel Gibson era um chamado de Deus mesmo, né? E ele não fez por Hollywood, ele fez com o próprio dinheiro. E ele também não fez adaptada a linguagem para os dias atuais. Ele fez em aramaico, hebraico e também em latim da época. E procurou um lugar bem árido lá numa cidadezinha remota lá na Itália para poder fazer um ambiente sem ser um cenário. E ali aconteceram muitas coisas sobrenaturais na vida dele, de toda a equipe, dos atores. E foi bem interessante, gente, porque eu estava pensando, todo o dinheiro que ele ganhou, toda a fama que ele ganhou, né, aquele momento que parecia um momento de desviado, de decadência espiritual, Deus fez com que ele ficasse no meio do mundo, né? E de repente o Senhor o resgata e todo aquele dinheiro que ele havia ganhado no passado, ele utiliza as próprias verbas, o próprio dinheiro para fazer aquela mega obra, né? E eu pensei, ele evangelizou mais do que todos os pastores juntos da sua época, né? Porque ele trouxe de uma forma tão realista, tão próxima a cultura da época, a essência do que foi a crucificação de Jesus, e evangelizou muito, né? Então, aquilo que parecia um homem perdido, um homem sem solução, um homem desviado, Deus utilizou daquele momento para trazer ele de volta e fazer uma obra tão linda quanto o filme A Paixão de Cristo. Eu lembro, gente, disse que foi em 2005, por aí, eu lembro que a gente foi com a igreja e foi um mover de Deus tão forte naquela época que não teve assim apoio de Hollywood, nem das mídias. Foi realmente algo que as igrejas se uniram pelo Espírito Santo a levar caravanas, a ir em turmas, assistir o filme. E foi uma época muito gostosa, né? Jesus entrou em evidência. E conforme eu vi nesse documentário, falou uma frase que me chamou muita atenção. Jesus continua sendo polêmico, né? Em todas as épocas. A cristofobia, ela é muito forte. E mesmo quando ele lança esse filme, A Paixão de Cristo, houveram muitos protestos por causa que falava que era contra os judeus. Então, na Alemanha foi um problema, né, diante do povo judeu. E, na verdade, ele só relatou com fidelidade aquilo que estava nas Sagradas Escrituras. E muito do antes contra os judeus, né, o que há de preconceito, vem pelo fato que muitos, em nome de Cristo, falam que os judeus foram os principais para matarem Jesus, levar Jesus à morte na cruz. Só que quando a gente tem um verdadeiro cristianismo dentro da gente, quando a gente é cristão de verdade, a gente sabe que não foram os judeus, não foram os romanos, fomos todos nós. Então, a partir do momento que nós, agora é a Kel que está falando, tá? Não tem nada a ver com documentário agora.
Nós, como cristãos, nós sabemos quando a gente tem profundidade, a gente conhece Jesus e conhece a palavra, a gente sabe que o povo judeu, naquela ocasião, eles realmente se posicionaram contra Jesus, mas na verdade Jesus não estava sendo crucificado por causa somente dos judeus, mas Jesus estava sendo crucificado por toda a humanidade, por todas pessoas de todos os povos, de todas as etnias, de todas as épocas, de todas as nações. Jesus estava sendo crucificado naquele momento por amor a mim e por amor a você. Então, cada martelada de prego que tinha ali nas mãos e nos pés de Jesus, na verdade, éramos nós que estávamos martelando com o nosso pecado. Por isso é muito importante a gente entender que todas as vezes que nós pecamos, nós erramos, já sendo nós conhecedores da palavra de Deus, já sendo participante do sangue do corpo de Cristo, nós estamos crucificando novamente a Cristo. E a gente não é antissemita, né, que chama de maneira alguma, porque nós entendemos que o povo judeu é um povo muito amado de Deus, é um povo muito querido. E a própria palavra do Senhor fala que aquele que ora por Israel prospera. Aquele que ora para esse povo prospera, né? Que a gente fala judeu, israelita e as pessoas misturam. Na verdade, foi aquela divisão Israel, Judá, e acabou se tornando o judaísmo uma religião, mas está ligada no mesmo... Só um pouquinho, gente. Está ligada no mesmo povo, né? Está ligada na mesma coisa. Então, quem ora pela nação de Israel prospera. E aí a gente percebe o quanto as pessoas não conhecem realmente o reino de Deus, quanto não conhecem. Já entendemos nós que todas as vezes que nós erramos, todos os nossos pecados estava sobre Jesus na cruz do Calvário. E aí, o que nós temos feito com o nosso dinheiro, né? A gente tem investido numa unção de Deus, nas coisas para Deus. Que o Senhor nos capacite, né? Que o Senhor nos capacite. Tem algo que é muito mais forte do que dinheiro, né, gente? Do que mantimentos, do que objetos a ser doado. É o tempo. Então, você pode perceber que é mais fácil hoje chegar e falar assim, olha, filho, toma um dinheiro aqui e não participar esse tempo com os filhos, com a família. É mais fácil falar para a mulher, ó, pega o cartão, vai gastar, me deixa em paz, né? Ah, a mulherada fala, eu adoro isso. Entre aspas, gente, porque o tempo é muito precioso. Uma pessoa, não vou negar que para ganhar o dinheiro a gente precisa também dispor de tempo, né? Dispor de horas de trabalho. Mas eu estou falando o tempo de servindo a Deus sem ser com os bens, sem ser com os objetos, sem ser com o ouro, a prata. Mas o tempo, gente, o tempo é muito valioso. E nós temos dado realmente o tempo para o Senhor? Ou a gente chega atrasado no culto e quer sair correndo? Ou a gente começa a falar com Deus e começa a fazer um monte de coisa ao mesmo tempo? Será que a gente tem dado tempos preciosos realmente para as coisas de Deus, para conversar com Cristo, para conversar com o Pai? Gente, o que Deus mais, Ele coloca um posicionamento entre nós e Ele, na palavra, é a tal da intimidade. Intimidade com Deus. Será que hoje nós, como igreja, estamos tendo realmente uma intimidade com Deus? Ou nós estamos sendo um povo de autoajuda, um povo que vive uma sociedade bonita, um povo que vive um show evangélico, né? Um show mais com uma linguagem mais santa? Ou será que nós estamos sendo cristãos porque nós temos uma intimidade com Deus? Eu creio que o culto, o louvor, a musicalidade, vamos falar melhor, a musicalidade, a música na igreja, os teatros na igreja, o refeitório da igreja, os grupos da igreja, são muito importantes, gente. Faz parte de todo um esquema de sobrevivência nossa. Faz parte de toda uma estrutura onde nós nos apoiamos uns aos outros, onde nós colocamos o nosso tempo em servir um ao outro, em sermos servidos também. Tudo é muito importante, mas ser cristão não é só estar
aliançado com essa estrutura da igreja. Essa estrutura é muito raso, porque isso pode ser exterminado de uma hora para outra. Uma lei pode tirar tudo isso de nós. Uma mudança cultural pode tirar essa estrutura que nós carregamos hoje, de ir a um templo, de ter o grupo de criança, de ter o grupo de jovens, de ter aquele momento de adoração alto que nós fazemos. Então, esse modo de nós convivermos em grupo hoje, essa rede de apoio que a igreja é importante, é muito, gente, é muito importante. Mas ela pode mudar de uma hora para outra, vocês concordam comigo? Basta mudar a cultura do lugar, basta mudar uma lei, basta mudar algumas coisas, que ela vai ser mudada. Agora, o que é ser cristão de verdade? É ter essa estrutura? Essa estrutura é uma coisinha de apoio nossa, né? É simplesmente algo de apoio nosso. O que é essa estrutura para nós? É a intimidade com Deus. A intimidade que pode ser numa prisão. A intimidade com Deus pode ser numa UTI. A intimidade com Deus pode ser numa montanha. A intimidade com Deus pode ser a hora que você está cozinhando. A intimidade com Deus é a hora que você está indo para o teu trabalho, dirigindo, numa condução. A intimidade com Deus é o que te dá o diferencial. Tem muita gente que fala, eu sou cristão porque eu vou na igreja aos domingos, eu sou cristão porque eu dou meu dízimo, eu sou cristão porque eu participo do grupo de louvor da igreja. Então a pessoa é cristã porque ela está apoiada nessa rede de apoio atual que nós temos. Grupos, bandas, passeios, comer junto, faz parte, é maravilhoso e tem que ter, tá? Mas o que nos faz cristão é andar com Cristo. O que nos torna realmente, verdadeiramente cristãos é ter um andar com Cristo, é vivenciar 24 horas com Cristo. Não é não errar, quando nós erramos, sabemos que temos um advogado junto ao Pai que advoga a nossa causa. Ser cristão não é simplesmente eu troquei a música secular pela música gospel. Eu troquei adorar as coisas terrenas, os ídolos desse mundo, as minhas carências, as minhas emoções. Troquei por adorar aquele que me criou, aquele que me resgatou, aquele que me consola, aquele que é Deus. Então, não é simplesmente eu troquei um hábito pelo outro. Eu troquei o sentido que eu vivia por outro sentido. Porque nós deixamos de assistir certas coisas, de participar de certos eventos. Porque não nos interessa mais ir a lugares onde a carne era engrandecida, onde a carne é adorada, a carne é aplaudida. Hoje nós buscamos o que vem do Espírito. O Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então nós procuramos, dentro do nosso interior, aquilo que é ligado ao que cremos. Nós somos fruto daquilo que cremos. As nossas atitudes são atitudes que são frutos daquilo que servimos, daquilo que cremos, daquele que cremos. Então, se nós servimos a carne, as nossas obras serão da carne. Mas se nós servimos aquele que é espírito e verdade, nós estamos com frutos espirituais. O que nos faz cristãos não é a convivência com amigos crentes. Porque eu estar do lado de pessoas crentes é muito bom, porque o nosso palavreado é o mesmo, a nossa direção é a mesma, o nosso sentido de viver é o mesmo, o nosso objetivo, nossa esperança, e é muito bom convivermos uns com os outros. Mas o que me faz cristão não é com quem eu convivo que me torna cristão, mas é aquele que habita dentro de mim, que é Cristo. O que está dentro de você, aquele que habita dentro de você. Porque tem pessoas, e nós conhecemos muito isso, né? Nós os mais veteranos da fé, nós conhecemos muitas pessoas que conviveram na igreja uma vida inteirinha,
E eles, o que aconteceu? Eles não se tornaram crente porque estavam convivendo com pastores, não se tornaram salvos cristãos porque eles comiam a nossa mesa, porque banqueteavam conosco, continuaram ímpios no seu coração, porque dentro do seu interior não fluiu a água viva, a água que jorra do interior, que é Jesus. Então, o que é ser cristão? É ter uma intimidade com Cristo. Cristão é ter uma intimidade com Cristo. Não é a pessoa que veste certas roupas, não é a pessoa que canta certas músicas, é aquele que a sua intimidade com Cristo é tão grande que ela reavalia as suas atitudes para agradar aquele a quem ela serve, a ele serve. Olha que bonito, é intimidade com Deus. E eu escuto muito as pessoas erroneamente falando: a glória da segunda casa será maior do que da primeira. Está em Ageu 2:9 isso. E aquela passagem de Ageu realmente está falando de uma reconstrução de templo. Mas as pessoas levam isso para as suas mudanças, as suas frustrações que tem de uma igreja para outra, e quando ela muda de uma denominação para outra, as pessoas de uma forma bem assim, bem estúpida, né? Elas usam esse versículo falando: a glória da segunda casa será maior do que da primeira. Como se o Deus que habita nessa próxima igreja que eles vão fazer parte, ele não estava habitando ou não está habitando na outra denominação ao qual eles saíram. Como se Deus tivesse derrubado a denominação anterior que eles estavam vivendo para erguer uma que agora vai ser a glória deles, vai ser manifesta dentro desse lugar. Queridos, quando nós trazemos esse versículo para o contexto atual nosso, nós estamos falando desse corpo, nós estamos falando dessa vida. Nós habitamos num corpo corruptível, nós habitamos num corpo que ele foi formado do pó, da terra, e ele vai voltar para o pó. E mesmo assim a glória do Senhor se manifestou no nosso corpo físico através do Espírito de Deus ligado ao nosso espírito. Então, a glória do Senhor já foi manifesta aqui, nesse corpinho lindo que você carrega aí, que é onde habita o teu espírito, a tua alma. Então, esse corpinho, a glória do Senhor já manifestou. Nos contextos atuais, depois que Jesus fala bem claro: eu derrubarei o templo, em 3 dias o reconstruirei. Aí, na nova aliança, não se trata mais de templo físico, de prédios, não se trata de sinagogas, não se trata de placa de igreja, queridos. Se trata que a partir do momento que nós aceitamos Jesus, um dia esse corpo vai voltar para o pó, e há um segundo corpo, né, onde nós viveremos em um corpo glorificado, transformado em glória, e aí sim, a segunda casa, a glória será maior. Ou seja, a nossa próxima habitação em Deus. A partir do momento que formos morar com o Senhor, a glória será maior. Então, muitas pessoas erroneamente usam esse versículo que foi utilizado para a reconstrução de templo. Eles usam quando eles traem um ministério, quando eles estão insatisfeitos com o ministério, quando eles enjoam de um ministério e vai para o outro e começa: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Queridos, essa casa aqui, esse corpo aí, corruptível, que um dia vai ser transformado num corpo incorruptível. Esse corpo que corrói vai ser transformado num corpo incorruptível, que aí sim a glória vai ser maior na segunda casa, na segunda habitação nossa, no corpo glorificado que Deus há de nos dar, para adorá-lo pela eternidade, para viver
entre as nações transformadas de Deus, o novo céus e a nova terra, onde nós habitaremos com o corpo glorificado, no novo sistema que nós conheceremos da eternidade, onde o Senhor vai reinar, onde não vai precisar de sol, nem de astros para iluminar, porque o próprio Jesus vai, a glória, a luz de Jesus vai iluminar tudo. Queridos, aí a gente fala, mas como pode, né? Não vai ter sol para iluminar a gente, o sol foi criado para nós, né? E disse Deus, haja luz, e depois ele criou os luminares. Esse tipo de luminares foi dado para nós, para marcar o tempo, o dia e a noite para nós. Ele foi criado exatamente para nos servir, mas quem traz a luz é Cristo, Ele é a luz. Quando fala, eu sou a luz do mundo, Ele é, e Ele é a luz da eternidade. Então, quando as pessoas usarem, eu saí de tal igreja, fui para tal, porque a glória da segunda casa será maior do que da primeira. Daí você vai olhar com compaixão que essa pessoa não entendeu ainda qual é a primeira casa e qual vai ser essa segunda casa. Esse primeiro lar que nós já presenciamos da glória de Deus, já presenciamos do manifestar de Deus, já presenciamos da unção de Deus, mas lá a segunda casa, o corpo glorificado, o novo céus, as mansões celestiais, o lar que o Senhor foi preparar para nós há 2000 anos, né? A pastora Cláudia gostava muito dessa parte. Se em 6 dias ela falava, ele criou tudo que nós conhecemos, a pastora Cláudia sempre falava isso. Imagine que está lá em João 14, né? Que há 2000 anos ele foi nos preparar um lugar. Como não deve ser lindo? Muitos pastores falam assim, não, mas não é uma morada. É como se a gente fosse ser espíritos errantes depois, né? Imagine, gente. É morada mesmo. Se aqui ele fez tudo isso para nós, ele criou um universo, criou astros, criou água, criou montanhas, né? Que a gente está limitado na nossa terrinha aqui, mas ele criou todo o universo para nós, toda a atmosfera. Imagine 2000 anos nos preparando um lugar para habitarmos, para morarmos eternamente. Segunda casa, Nova Jerusalém, segunda casa, corpo glorificado, reino dos céus. Isso vai ser depois da volta de Jesus Cristo, quando ele vier resgatar a sua igreja. E fica pensando comigo, gente, como é o poder de Deus, é maravilhoso. Quando Lázaro, o amigo de Jesus, fica doente, vai o recado até Jesus. As irmãs de Lázaro enviam um recado, o seu amigo está doente, né? Então, elas sempre estavam, os 3 irmãos sempre estavam recebendo Jesus e a comitiva. Era natural para eles receber Jesus. Mas bem na hora que Lázaro, né? Isso. Lázaro fica doente, Jesus ele não quis ir. Jesus não vai. E os discípulos começam a indagar e Jesus falou assim, Lázaro dorme. Aí eles entenderam assim, Lázaro está dormindo, né? Ele falou, eu estou falando que ele morreu, gente. Né? Mas era necessário que se cumprisse a palavra do Senhor de uma outra maneira. Aí Jesus pega a sua comitiva, ele chega na aldeia que Lázaro morava, tinha sido enterrado, as irmãs lá chorando, os vizinhos chorando. Jesus chega, a primeira irmã vai lá e reconhece Jesus, creio que foi Marta, se não me engano, e Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não estaria morto, meu irmão não teria morrido. A Maria fala a mesma coisa, mas elas têm o entendimento que Jesus tudo pode. Elas tinham entendimento na sua frase que Jesus poderia tudo. Jesus pede para ir até o sepulcro onde Lázaro estava. E elas falaram, as pessoas em volta, olha, ele está chorando. Ele está chorando pelo amigo Lázaro. E na verdade Jesus estava chorando de dó daquelas mulheres. Jesus estava entendendo a dor delas. Quando Jesus chega lá, ele pede para abrir o sepulcro. Agora, gente, se um corpo tratado, hoje quimicamente ele já fede, depois de algumas horas, as bactérias já começam a fazer entrar em decomposição o corpo, imagine 4 dias. E Jesus pede para abrir. E elas falam, Senhor, já 4 dias, ou seja, já está
o odor está mal, já está mal cheiroso. Aí Jesus fala: Lázaro, Lázaro, venha para fora. E é incrível, gente, que a gente olha essa passagem e a gente lembra de todas as pessoas que já partiram e a gente não conseguiu ressuscitar. Inclusive, eu lembro muito, né, da hora que a pastora Clau partiu, o quanto eu estava crendo, eu pensava que estava crendo. E eu comecei a pensar hoje e meditar nessa passagem, como Jesus, ele tinha e tem autoridade. Depois de 4 dias, hoje a gente passa por autópsia, nem dá para acreditar muito, né, em ressurreição. E Jesus, depois de 4 dias, manda abrir o sepulcro e manda Lázaro sair para fora, e Lázaro sai todo atado ainda, e Jesus fala: desatai-o, né? Desatai-o. E Lázaro ressuscita. E eu fiquei imaginando assim, como vai ser aquele grande dia que os túmulos se abrirão. E é bíblico isso, tá, gente? Não é coisa da minha cabeça, é coisa que está na Bíblia. Que no dia da volta de Jesus, quando o Espírito Santo deixar a terra, na volta de Cristo, primeiro os mortos ressuscitarão, os túmulos se abrirão. Gente, um túmulo para se abrir, sem ajuda humana, vai ter que arrebentar a terra. E para trazer todos os mortos de todas as épocas à existência, eu imagino um grande terremoto. Eu imagino grandes fendas na terra. E eu fui imaginando assim um grande abrir de terra. E os corpos glorificados vindo, né, ao encontro de Jesus. Gente, é algo muito glorioso. E nós estamos deixando de crer. Nós estamos crendo que o nosso sorriso na porta da igreja adianta, que o nosso jeitinho vai converter alguém, que o nosso modozinho pode fazer alguma coisa, o nosso grito na oração, o nosso diziminho, e a gente fica com essa mentalidade tiquinha, né? Uma mentalidade bem tiquinha, né? Tiquinha de galinha, né? A nossa mentalidade. Gente, a gente tá falando de um Deus que ele está prometendo. Eu estou vendo aí a Simone concordando, a Sandrinha. Nós estamos falando de um Deus, gente, que ele está falando: olha, o dia que as trombetas tocarem e e o Filho do Homem estiver descendo da sua glória, junto com seus anjos, arcanjos, serafins, querubins, né, o seu exército chegando, o Espírito Santo vai estar chacoalhando a terra e ele vai estar ressuscitando todos aqueles. Não quero falar dos perdidos, tá? Vou falar de nós, os redimidos. Todos os que creram que Jesus é o Filho de Deus vão estar saindo dos sepulcros, de todas as épocas, de todos os tempos, todas as moléculas que tem, toda a poeira que tem nessa terra, com as moléculas de quem já partiu. Gente, é muito forte. O tremor que vai ser. Quer dizer, e a gente acha que a nossa mesquinhez de pensar no reino é o que traz alguma coisa para nós. Eita. Nós cremos nesse Deus que faz e vai fazer coisas incríveis. Se a demonstração de um Lázaro saindo da cova já foi tão forte quando Jesus falou: Lázaro, sai para fora. Agora pensa o Espírito Santo falando assim: Raquel, Clau, né, todos que partiram aí, lembra de quem partiu, né, todos os povos, de todas as épocas, de todas as nações, de todos os sexos, de etnias, idade. E o Espírito Santo chamando cada um pelo seu nome. E o Espírito Santo fazendo, e nós saindo daquele passado, indo para esse futuro glorioso, para a glória da segunda casa. Nós indo para a glória da segunda casa, gente. Pensa, nós indo para a glória da segunda casa. E agora me conta, por que você não quer que os outros vá também? Por que você acha que Deus não quer que certas pessoas vão para essa glória da segunda casa? Ele quer, gente.
Ele quer que muitas pessoas escutem que Ele é o Senhor, seja através de vídeos, seja através de filmes, seja através do boca a boca, do culto na igreja, no culto de rua, no evangelismo, não importa. Jesus quer que todos saibam que Ele é o Senhor, que Ele é o Redentor, que Ele é o Deus que um dia vai te chamar das profundezas do céu para a vida. E queridos, nós já estamos presenciando isso na presença dEle, no nosso dia a dia, na nossa vida. E eu não posso negar para vocês que todos quem escuta a live fica mais forte na fé. Você pode ver que todos que têm escutado a live, por mais que falem, eu não tenho dom, não sou fraquinho, na hora do vamos ver, vocês ficam mais fortes que todas as outras pessoas que estão deixando a palavra passar. Queridos, deixando o conhecimento das Escrituras passarem. São pequenos momentos como esse que Deus fala coisas grandiosas e gloriosas. São pequenos momentos como esse que vêm os códigos de Deus a serem decifrados na nossa vida. E é interessante que quando Jesus foi nascer, as pessoas esperavam tanto glamour, né? E até hoje as pessoas esperam que o Espírito Santo vai falar com grande glamour. Gente, toda essa purpurina que a gente tem que colocar é para chamar a atenção dos homens. Porque Deus, Ele é grandioso por si mesmo. Deus não precisa de fundo musical na hora da palavra. Ele é o poder transformador. Ele nem precisa de música. A música é para nós, gente. Porque Ele manifesta naquele que está necessitado. Ah, pastora, Deus precisa de grandes templos. É para nós, queridos. É rede de apoio para nós. Deus, Ele pode estar agora libertando uma pessoa no meio da bocada. Deus pode estar libertando uma pessoa agora no meio da mata, da escuridão, do perigo. Deus pode estar numa estrada deserta agora falando com alguém, sabe, manifestando a grandiosidade dEle, a glória dEle. Tudo que nós fazemos, ai, pastor, é tão gostoso ligar um Spotify e ter lá as músicas evangélicas, é uma delícia, gente, ainda mais para mim. Eu era daquela que ficava naquele disco de vinil, pegando assim com o dedinho, só assim, para voltar, pegar a letra, escrever a letra. A gente ficava esperando um programinha só que tinha de rádio, a gente ficava com a fita cassete esperando para gravar um pedacinho de um hino. Então é maravilhoso poder ligar assim, qualquer vídeo do YouTube tá cheio de músicas evangélicas de todos os estilos. É lindo, é lindo, é lindo, é lindo. Eu louvo a Deus por tudo isso, pelo que faz com boa intenção, pelo que faz, não sabe nem porquê, mas tem músicas evangélicas. Mas, queridos, Deus não precisa de nada disso. Deus não precisa, quem precisa somos nós, tá? Porque ele quando Ele quer, Ele faz com que a igreja se torne o maior coral de todas. E me faz lembrar, tem algumas lives antigas de 2020, apesar que o Facebook apagou tudo, viu, gente? Se você quiser encontrar as lives antigas de 2020, tá no meu YouTube, tá? Pastora Raquel Daros, tá lá no meu YouTube, os vídeos antigos das lives que eu fiz com a pastora Clau. E ela conta, ainda bem, né, que na minha loucura de amor, no início da morte dela, eu fui colocando tudo no YouTube, né, gente? Eu lembro a pastora Clau que ela sempre testificava que tinha uma tenda onde ela casou, ali na Rua Guaiúba, acho que era, Dutra, acho que é ali, acho que é isso mesmo. E estava toda a família dela lá dentro, as crianças, todos eles, e uma multidão que assistia por fora. E eles cantavam, oravam, e a multidão não entrava, e eles falavam, entra, e ninguém entrava. E até que as pessoas falavam, como a gente vai entrar? Está lotado de pessoas vestidas de branco, e o som que vem daí de dentro é lindo, é um coral, a coisa mais linda que a gente não sabe descrever. E na verdade era só a pastora, o missionário e a família da minha mãe que estava lá dentro orando e cantando em línguas. Então quando Deus quer, gente, Ele manda o coral dele. Ele é Deus. Como Jesus falou, o meu reino não é deste mundo. Se fosse desse mundo, os meus súditos, eles já estariam aqui, não deixaria isso acontecer comigo. Então, queridos, Deus não precisa de nada disso daí.
Isso é para nós. Ele é Deus, Ele é poder. E saiba, se Ele quiser transformar agora a história da nossa vida, Ele nem precisa da nossa ajuda. Tem aquela ajuda a Deus. Não. Um caso que ajudou a Deus na Bíblia foi Sara. E na verdade ela estragou tudo, dando Agar para o seu esposo ter filhos. Então, a Bíblia não fala que nós temos que ajudar a Deus. A Bíblia fala que nós temos que crer em Deus. Crer em Deus. Não é ajudar a Deus. A gente até brinca, ajuda a Deus, né? Mas é crer. Quem crê, consegue milagres na sua vida. E para de crer que vai ter a mulher dos outros, que vai ter o coração dos outros. Gente, desde quando na Bíblia tem esse voodoo? Isso é voodoo, tá? Você que fica fazendo voodoo para a pessoa gostar de você, para a vida da pessoa ser sua, para aquela mulher ser sua, para aquele homem ser seu. Isso é voodoo, tá? E o voodoo não é bíblico não, tá? Você está fazendo aliança com demônios. Tá? Você pode orar, Senhor, se for da tua vontade, se for do teu querer, Senhor, se é o teu propósito, então que venha acontecer. Né? Se está nos teus planos, que venha acontecer. Agora ficar lá vuduzando a vida das pessoas, atrasando a sua própria vida e a vida de alguém, isso é voodoo, gente. Tá? Ah, eu quero aquele carro, eu quero um carro. Aquele que é de alguém? Não quero não. Eu não quero a roupa de ninguém. Eu não quero a vida de ninguém, isso é voodoo, isso é inveja. Eu quero o que o Senhor tem para mim. Eu quero o carro que o Senhor tem para mim. Eu quero a vida sentimental que o Senhor tem para mim. Eu quero o amor que o Senhor tem para mim. Eu quero as amizades que o Senhor tem para mim. Eu quero o rebanho que Deus tem para mim. Eu quero o dinheiro que Deus tem para mim. Eu quero a paz que o Senhor tem para mim. É isso aí, gente. Que Deus abençoe fortemente a vida de cada um. Que a alegria do Senhor tome conta do seu coração, da sua alma, da sua vida, do seu espírito. Que Deus possa realizar dentro de você obras maravilhosas, incríveis. Que o Senhor possa fortalecer o teu coração, o teu espírito, a tua alma, na vontade dEle, no prazer dEle, no querer dEle. Deus abençoe a cada um segundo a sua necessidade. Eu não sei quais são as suas necessidades. Eu não sei o que é prioridade hoje para você continuar vivendo, mas eu sei de um Deus que conhece você profundamente, os seus traumas, as suas alegrias, a sua vontade de viver, a sua vontade de morrer. Eu não sei, Ele conhece o seu interior. E como eu falei na quarta-feira lá na igreja, nem sempre são os traumas, as coisas ruins que passamos que nos breca na vida. Às vezes ter tido também muita glória, ela traz uma vida muito boa, muito reconhecimento, uma vida próspera. A gente fica com medo de errar no futuro e ficamos presos na história do passado. Então, Deus conhece se você está preso nos traumas ou você está preso numa história muito bonita. Mas o Senhor sabe te libertar. Ele tem o remédio certo para cada pessoa. Ele tem o presente certo para cada um de nós. Ele tem o antídoto certo para cada veneno que tem provocado a tua vida, levado você à destruição. E aquilo que é bom para mim, acredite, não é bom para você. Aquilo que Deus tem para mim não vai servir para a tua vida e vice-versa. Mas o Senhor, Ele tem preparado para os seus dias bênçãos inéditas, exclusivas, perfeitas para a tua vida, para a tua alma, para a tua família. Então, continue crendo e se fortalecendo. Quem está chegando no finalzinho, volta lá no início, porque como escreveu a Simone Ravaiani, a live está linda, tá? Com bastante entendimento da palavra de Deus. Um beijo no coração de cada um que está participando aí agora comigo. E você que está assistindo escondidinho. E você que está assistindo depois essa live. De todas as maneiras, seja alcançado. Você que assiste porque não gosta de mim, quer achar um defeito. Que legal que você está assistindo, porque você vai esquecer de me olhar e vai olhar para o Jesus que eu tanto prego, o Jesus que é perfeito, porque eu sou cheia de falhas, mas Jesus, Ele é todo perfeição.
Então, obrigada a você que para combater-me, ou para imitar, ou para falar mal de mim, tem assistido a live. Obrigada, viu? Valeu. Era isso que Deus queria de você. Você participando de um jeitinho do outro, porque Ele queria falar, porque tu és especial para Ele. E eu sou sua carteira, trazendo recado para você. Deus abençoe Pastor Mário. Deus continue te abençoando também, meu querido, com vida, com saúde. Abençoe a sua família. Giovana Silva. Deus abençoe você, suas lindas garotas. Lúcia Helena, Deus abençoe você, seu esposo, seus filhos, seus netos. Simone Ravaiane, Deus abençoe você, seu esposo, seus filhinhos, seus cunhados, que estão sempre juntinho. Samuel Klein, Deus abençoe você, a sua esposa, seus filhos e toda a sua geração. Ai, que gostoso, que Deus continue abençoando a cada um via Alzira aí. Deus abençoe, Alzira. Quem mais está por aí? Vai mandando seu nomezinho aí que o Senhor se alegra com gente que tem atitude, não é? É bom gente que tem atitude. Obrigada, Sandrinha, Augusto. Deus abençoe a cada um em nome de Jesus. Gente, só posso falar uma curiosidade antes de desligar? O pastor não para, né? Eu estava falando agora há pouco com a Sandrinha, que eu encontrei a Sam. Inclusive, a Sandra não quer que fale, mas ela está pertinho aqui, ela não quis participar, a Sandrinha. Obrigada, Sandra, pelo convite para tomar o famoso café que todo mundo fala mal, né? Mas obrigada, Sandrinha, que Deus abençoe, que te dê muito dinheiro, e se tem pessoas que têm abençoado a tua vida também, financeiramente, que elas sejam alcançadas. Viu, Sandra? Que quem está te ajudando, te abençoando, também possa ser abençoado e prosperar. E eu falei, Sandrinha, incrível, ontem eu estava do outro lado de São Paulo, da minha casa, estava do outro lado da minha casa, eu fui fazer um negócio, e daí eu falei, eu vou em tal lugar, e lá, quando é mais perto da Sandra, qualquer coisa, eu falo, tô por aqui mais tarde. E veio uma tristeza muito grande, primeiro veio assim, para arrumar uma coisa no carro, olha, pastora, vem cá, colocar a peça que estava faltando. Essas peças de não roubar pneu, sabe, gente? Que eu ganhei de graça. E daí eu fui. Daí eu falei, mas eu ainda vou pegar a ponte e vou para tal lugar. Ficar longe do meu convívio. Sabe aquela vontade de dar uma escapadinha para mais longe? E daí eu senti uma tristeza, gente, uma tristeza. Quando eu cheguei em casa, à noite, já era tarde, o Senhor não deixou ir para aquele caminho, eu vi a reportagem que teve uma guerra, né, em Paraisópolis, na Giovanni Gronchi, e era bem aonde eu ia estar passando, no mesmo horário, gente. Quando eu liguei o repórter, já era 11h30 da noite, e eu vi que em Paraisópolis, a polícia e o crime lá em Paraisópolis teve um conflito muito grande. Vai falar que é protesto, né, gente? Aquilo não é protesto, aquilo é guerra, né? E se a polícia não pegar firme, nós vamos virar o Morro do Rio. Então vamos aplaudir o trabalho da polícia, sabe? A polícia não presta. Se eles prestam ou não prestam, não sei, mas estão fazendo o trabalho deles, arriscando a vida deles no meio de tudo isso, desse tráfico, dessa coisa ruim que está no nosso país. Que Deus abençoe toda a polícia militar, toda a polícia civil, todo o sistema de segurança nosso, que Deus abençoe em nome de Jesus. Mas, gente, quando eu vi aquilo, eu falei, Jesus, e ainda eu ia falar, Sandra, né, fulano, vem pra cá, eu vou estar aqui em tal lugar, que é o meu jeitinho no final, assim, do dia, tô aqui. Ou ia estar eu, ou ia estar os meus amados passando pelo perigo. Eu falei, Jesus, como eu te dou trabalho. Falei, Espírito Santo, como eu te dou trabalho, porque eu inventei na minha cabeça que eu tinha que ir em tal lugar, é o horário que eu já estava folgada, que eu não tinha mais compromisso, que eu ia para tal lugar, e o lugar que eu ia passar era bem por ali. Eu falei, Jesus, Espírito Santo, eu te dou trabalho, viu? Eu te dou trabalho. O Espírito Santo teve que trabalhar forte comigo ontem, senão eu ia estar lá no meio do tiroteio de Paraisópolis e Giovanni Gronchi. Ai, gente, que Deus tenha misericórdia do nosso país, né? Olha, eu já estava despedindo, eu começo a contar as minhas lorotas, né?
E, gente, que Deus feche a boca do nosso presidente, né? Ele não me representa, tá? Mas eu oro por ele. Tadinho, como fala besteira, Jesus de Nazaré, como fala besteira. E como o povo tá cego, não enxerga isso, que ele tá colocando o nosso país numa situação ridícula. Que Deus acorde. Que Deus acorde, meu Deus do céu. Que Deus acorde a nossa nação. Que Deus acorde a nossa nação, que são milhões que se gasta em hotéis de luxo em Paris. São milhões que são gastos em coisas fúteis, né? Pela primeira marcha, não é? Primeira dama. Gente, que Deus tenha misericórdia. Brasil acorda. Brasil acorda. Brasil acorda. Gente, nós temos que fazer uma campanha. Brasil acorda. O Brasil precisa acordar, gente. Gente, o Brasil precisa acordar. Vamos orar pela nossa nação. Vamos orar pelos nossos governantes. Vamos orar pela nossa polícia. Vamos orar pelo nosso sistema de saúde. Vamos orar pela nossa nação. Tá bom, queridos? Mas não sei não, você também deve dar trabalho para Deus. Ou eu tô enganada? Só eu que dou trabalho para Deus? Que ele tem que ficar me convencendo. Não vai ir por ali, eu vou te colocar uma tristeza muito grande. Não pega aquela Giovanni Gronk. Não vai por lá. Deus é lindo, gente. Ah, Deus é lindo. Beijos no coração de cada um. Deus abençoe a cada um, gente. Deus abençoe. É gostoso ver os comentários. Rápido, em nome de Jesus. Eu não sei o que é rápido, não, mas tamo aí. Deus abençoe a cada um. Beijão a todos. Força aí, gente. Até amanhã às 18h30 eu vou estar esperando por vocês. E domingo às 14 horas no Recanto e às 18 horas no Jardim Germânia. Jardim Germânia dá vontade de chorar, gente, porque a turma tá tudo viajando. O irmão Jaiminho, ele tá se recuperando de uma cirurgia, então vai ser um pouquinho difícil para ter o culto lá domingo. Mas se você quiser me ajudar a manter a porta aberta lá do Jardim Germânia, se prepara para ir junto comigo lá para Germânia no domingo, tá bom, queridos? Ó, beijão!